Boa noite, pessoal. Vou falar um pouquinho sobre divisor próprio, né? Nessa aula de hoje. Divisor próprio é uma definição. Essa definição é o seguinte: imagina só que eu tenho um número n, tá? N grande, né? E esse número n existe n divisores, n pequeno divisores, né? E um em n, ou seja, 1 em n grande, ou seja, um número grande, né? Eles são divisores desse número também, é lógico, né? Se eu tenho vários divisores de um número, o número 1 e o próprio número são divisores. Os demais divisores, que são diferentes de 1 e de n, eles são chamados de divisores próprios. Então vamos lá, um exemplozinho, tá? Vou colocar 6 aqui, ó. Coloquei os divisores dele, 1, 2, 3 e 6. Observa que 1 e 6 significa que isso aqui é o valor de n, né? E aqui é 1. Eles não são considerados divisores próprios, tá? Os divisores próprios é tudo que é diferente nele. Tem um paralelo, né? Como se fosse um paralelo dos números primos, né? Os números primos são todos aqueles números que é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, divisores próprios são todos os números divisores de n, porém diferentes de 1 e ele mesmo, tá? Então é essa definição de divisor próprio, é só questão de definição mesmo, tá? Não tem, caso alguém que algum problema falar, quem são os divisores próprios? Calcula os divisores, considerando 1 em n, e retira o 1 e o número. Então vai ser os divisores próprios, tá? Outra coisa que eu também não falei nas outras aulas, vou começar a falar, questão de paridade, ou seja, se o número é par ou se o número é ímpar, né? Então, o que é que cai no militar? O militar normalmente pode botar uma expressão bem grandona, tá? Quando bota essa expressão bem grandona, e pergunta só se é par ou se é ímpar. Nessa expressão grande, você não precisa calcular a expressão todinha, certo? Com números grandes, apenas para descobrir se essa expressão é par ou se essa expressão é ímpar. Qual é a técnica? Tudo que for ímpar, a gente substitui por número 1, ou um número ímpar menor, tá? E tudo que for par, eu substituo por um número par menor. No caso, eu posso escolher 2, né? Como um número par. Então, aqui, ó, essa expressão aqui, ó, observa que 7 vezes 3, ó, 7 vezes 3, eu posso substituir por 1 vezes 1, porque é ímpar e ímpar. Observa que eu só quero saber se essa expressão é ímpar ou se essa expressão é par, ok? Então, ó, número ímpar substituir por 1, número 3 é ímpar também, substituir por 1. O 1 deixa 1 também, né, que já está pequeno. O 8 substitui por 2, que é o número par. Aí o 5 é ímpar substituir por 1 e o menos 2 aqui deixa o menos 2 também. E menos 2 aqui, repete ele, porque o número pequeno já não vai fazer tanta diferença. Aqui teve um probleminha, porque ó, 1 menos 2 deu um número negativo, né? Vai dar menos 1. Então, para resolver isso, a gente pode substituir, por exemplo, um número ímpar maior que 1, mas tem que ser ímpar. Então, eu vou substituir isso aqui por 3 em vez de 1. Então, coloquei 3 aqui, né? Em vez de 1. E agora essa expressãozinha deu um resultado coerente, né? Para números naturais. Então, 1 vezes 1 vai dar 1. Aí, mais 1 daqui, mais 3 menos 2 dá 1 aqui, ó. E menos 2 repete menos 2. Então resolve essa expressãozinha, né? Vai dar 1 mais, ó, 1 mais 1 daqui de baixo, mais 2 vezes 1 vai dar 2, tá aqui, e menos 2, tá? 2 menos 2 é 0, cortou, só ficou 1 mais 1, que é igual a 2. E 2 é o número par, ou seja, ele deu um número par. Não quer dizer que o resultado da expressão é 2. Na realidade, o resultado da expressão apenas deu um número par. Ele está querendo só saber se essa expressão aqui era par ou ímpar. Então, no final, ó, a gente descobriu que ela é par. Apenas substituindo os números pares por um número par menor e os números ímpares por um número ímpar menor. Então, dá para fazer essa técnica para saber se é par ou ímpar, tá? Outra coisa que pode cair em paridade, normalmente cai em teoria, né? Uma questãozinha de verdadeiro ou falso, né? Para saber, por exemplo, se o produto de um número par por um número par, o que é que vai acontecer com ele. Então a gente ensina as crianças inclusive colocar números para descobrir, né? Então, por exemplo, par com par, eu pego 2 vezes 2 é 4, então par com par vai ser sempre par. Se tiver na dúvida, bota os dois últimos diferentes, 2 vezes 4, 8, par com par vai dar par. Então sempre vai acontecer par com par igual a par, tá? Ímpar, número ímpar, eu escolhi 3, multiplicado por número ímpar, também vai dar um número ímpar. Então, ímpar com ímpar
O resultado é ímpar. Não precisa ficar decorando muito, basta apenas colocar números e descobrir, tá? Número par com número ímpar. É lógico, toda vez que tem um número par, ele vai duplicar. E duplicar vai tornar o número par, né? Observa que o número par ele é predominante em todas as propriedades, né? Então, já que a gente viu todas as multiplicações, vamos ver as somas agora. A soma de um número par com número par também vai dar o número par, ok? A soma de um número ímpar com número ímpar também dá par. Observa a predominância do par, né? Se fosse chutar, a gente chutaria par, né? Que ele predomina, né? A soma de número par agora com número ímpar vai dar o número ímpar, né? Agora a diferença, né? Também muito parecido. A diferença de número par com número par também vai dar o número par. A diferença de um número ímpar com o número ímpar também é um número par. Observa a predominância de par, né? 7 com 3. Tá na dúvida? Faz assim, ó. 5 menos 3. Resultado 2. Ou seja, ímpar menos ímpar igual a ímpar, tá? Então a gente vai chutando valores e vai descobrindo, tá? Não precisa ficar decorando isso aí, tá? A diferença de número par com número ímpar. Ó, aí você bota 8 menos 3, que é ímpar, igual a 5. Então sempre vai dar ímpar. Não tenho certeza, então chuta novamente para saber se é sempre mesmo. 10 menos 7, 3. Ó. Então, ó, par com ímpar, o resultado ímpar, tá? Potência agora. Potência de números pares sempre vai dar um número par. Então, 2 elevado a segunda é 4. 2 elevado a quarta a terceira, né? Tá aqui na sequência. É 8. 2 elevado a quarta é 16. Então, sempre vai dar um número par. Exceto se esse n aqui for igual a 0, tá? Porque se o n for igual a 0, o resultado vai ser igual a 1. É a única forma. Então, se na pergunta ele disser sempre qualquer número par multiplicado por qualquer potência elevado a qualquer potência é o número par, não. Exceto 0. Toda vez que esse n for 0, o resultado vai ser 1, tá? Então, cai essas pegadinhas, tá? De potência. Potência de números ímpares. Exceto 0 também, né? Todo número ímpar elevado a qualquer potência vai dar um número ímpar também. Então é só colocar 3 vezes 3 igual a 9, 3 vezes 3 vezes 3, 27, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 81, né? Então aqui vai fazendo e descobrindo o que ele está pedindo, né? Agora na potência, toma cuidado que se a potência for 0, né? Número elevado a 0 é igual a sempre a 1, exceto se n for igual a 0 também. Que aí vai dar uma indeterminação, tá? 0 elevado a 0. Então, que não vai dar 1. É uma indeterminação. É lógico que ainda isso aqui depois tem uma confusãozinha, né, em relação a isso. Mas vamos em frente, né? A gente não vai entrar em detalhes sobre esse 0 elevado a 0. Mas vamos lá. A gente começou a falar de fatoração. Então, já falou em aulas anteriores. Então, vamos fatorar um número aqui de exemplo, tá? Só para relembrar. Então, fatorar um número. Então, vou pegar ele. Fatorar o número é colocar ele em termos de fatores primos, né? Fatorar em primo. Então, vou pegar aqui, esse já aprendeu, né? Vou pegar o número 720. Então, o que eu vou fazer? Eu boto o número 720 aqui. Coloco esse tracinho aqui, ó. E vou saindo dividindo por 2. Divido por 2, dá 360. Por 2 novamente, 180. Por 2, 90. Por 2, 45. Por 3, 15. Por 3, 5. Por 5, 1. E agora eu conto, né, a quantidade de 2 que tem. 1, 2, 3, 4. Então fica 2 elevado a quarta. 1, 2. 2 elevado a segunda. E 5. 5 elevado a primeira ou 5, né? Aqui, né? Não precisa colocar essa primeira, não, tá? Isso é só para vocês entenderem que esse aqui, todo número é elevado a primeira, ok? Então vamos lá. Como é que a gente vai falar agora um pouquinho de MMC? O que seria o MMC? MMC é o mínimo múltiplo comum, tá? MMC seria o menor múltiplo comum de dois números, tá? Então vou colocar aqui, por exemplo, os múltiplos de 2. Os múltiplos de 2, 0, 2, 4, 8, 16, 62, 64. São infinitos múltiplos de 2. E vou colocar como exemplo o múltiplo de 8. Múltiplo de 8, 0, 8, 16, 24, 32, né? 40, e assim, 48, né? E assim, infinitos múltiplos de 8. Vai ter aqui um número que ele é o menor, né, múltiplo possível, né, desses dois. Só que tem um detalhe, observa que se for realmente na regra o menor múltiplo possível, seria o 0, né? Mas
Normalmente, quando se fala de MMC, coloca esse asteriscozinho aqui, ó, porque é o menor múltiplo possível, comum entre os números, diferente de zero. Então, zero não conta nessa conta de MMC, ok? Então, desses casos, desses dois múltiplos, quem seria o menor múltiplo aqui possível, né, em comum? Ou seja, seria o 8, né? O 8 é o menor múltiplo em comum dos dois. Então, o MMC de 2 e 8 é igual a 8. Depois a gente vai aprender que em casos de números que são múltiplos, ou seja, 2 e 8 são múltiplos entre si, né? Não precisa calcular MMC nenhum, porque sempre vai ser o maior deles, tá? Ou seja, o MMC, por exemplo, de 8 e 16, os dois não são múltiplos, então o MMC vai ser o maior deles, ou seja, 16. Só que a gente vai falar disso um pouquinho mais tarde nas propriedades de MMC, tá? Então vamos fazer alguns métodos de calcular, ou seja, agora a gente só vai se importar com a força bruta, ou seja, de realmente fazer cálculo, tá? Depois a gente vai fazer probleminhas que envolvem MMC e MDC, mas no momento a gente precisa saber calcular o MMC, ou seja, é como se fosse escola, né? O militar não quer isso, não quer que você calcule MMC, não quer que você calcule MDC. Quer dizer, ele quer que você calcule isso, mas voltado para problema, tá? É como se fosse uma ferramenta para resolver problema. Não é simplesmente calcular MMC e calcular MDC. Não vale de nada isso, saber calcular MMC e MDC se não souber fazer os problemas. É lógico que vale para você fazer o problema, né? Tem que ser os dois juntos, tá? Então vamos lá. Primeiro método que é ensinado nos livros é o método da fatoração separada. Como é que é isso? Ele pede para calcular o MMC de 3 números, por exemplo, pode ser 4, 5, N números, né? E ele pede de forma separada. Quer dizer, o método que ele ensina é você fatorando o número de forma separada. Então, primeiro ele fatora 24. Então, vou lá. Fatorando 24, dá para dividir por 2, dá por 12, né? Dá 12, dividir por 2 novamente, 6, por 2, 3, por 3, 1. Então, agora, ó, 1, 2, 3, 2 a terceira, 3, 3 a primeira, ou não precisa colocar nada, tá? Tá aqui, ó, 2 a terceira vezes 3, tá? Aqui 45, ó, não dá por 2, dá por 3, vai dar 15, ó, 15. Por 3 novamente, 5, por 5, 1, ou seja, 1, 2, 3 a segunda, ó, e 5, 5 a primeira, tá? Ou seja, 3 a segunda vezes 5, não precisa colocar não, a primeira não, tá? E o 96, vamos lá, 96 dividido por 2, aqui, ó, dá 48, dividido por 2, 24, divide por 2, 12, divide por 2, 6, divide por 2, 3, divide por 3, 1. Conta agora. 1, 2, 3, 4, 5. 2 elevado à quinta. Estou repetindo esse número aqui de cima, tá? Vezes 3, a primeira. Não precisa nem colocar. Deixa eu ajeitar aqui, tá? 2 elevado à quinta vezes 3. Não precisa colocar, não, tá? Então, o que é que eu faço para calcular o MMC? O MMC, você tem que pegar MCC, ó. MMC. Você tem que pegar todos os fatores que apareceram individualmente aqui. Ou seja, apareceu o 2 aqui, o fator 2, apareceu, coloca 2. Apareceu 3, opa, coloca, que ele apareceu. Apareceu 5 aqui, não, mas apareceu 5 aqui, ó. Então coloca também, tá? O 2 já apareceu, já coloquei, o 3 já apareceu aqui, ó, já coloquei, né? Então, observe aqui, coloquei todos os fatores. E os expoentes eu vou colocar aqui em cima, os maiores expoentes que apareceram aqui nessas 3 fatorações, tá? Então, ó, o de 2. O 2 eu tenho 2 a terceira aqui, porém eu tenho 2 a quinta aqui, ó, nessa fatoração aqui. Então eu vou colocar o expoente a 5, ó, a quinta também aqui. Tá? Repito, o maior expoente. O 3, ó, o 3 apareceu a primeira aqui, só que apareceu a segunda aqui, ó. Então eu vou colocar esse, o maior deles, ó. Tá vendo, ó? E o 5 também. O 5 apareceu aqui com o expoente 1. Pronto, coloco ele aqui com o expoente 1. Então, o MMC é isso. Ó. Você coloca todos os fatores e os expoentes, os maiores expoentes que apareceram, tá? Aí depois é só calcular, né? 2 elevado à quinta é 32, 3 elevado à segunda é 9 e 5 é o próprio 5. Quando faz essa continha, né? Eu fiz até aqui em cima, essa continha aqui, 32 vezes 45, né? O resultado dá 1440, ok? Isso seria o método da fatoração separada, tá? Estou fazendo ela separada, cada número separado, tá? Normalmente eu tenho uma preferência para fazer tudo junto, né?
a fatoração tudo junto, que a gente vai ver logo em seguida. Mas essa forma separada, algumas vezes é importante para resolver problema, tá? Então vamos lá, fazer outro exemplo de MMC 54 e 75. Então vamos fatorar separadamente o número 54. Opa, deixa eu botar aqui em canetinha mesmo. Então, vou voltar aqui. Separadamente 54 e vou fazer a fatoração separada de 75. Então, 54 dá por 2, 27, dá por 3 agora, 9 por 3, 3 por 3, 1. Ou seja, 2 elevado à primeira e 3 elevado à terceira, tá vendo? E o 75? 75 dá por 3, 25, aí só dá por 5 agora, né? Dá por 5, 5, 1. Ou seja, 3 elevado à primeira e 5 elevado à segunda, ó. 1, 2, a segunda. Então, agora o que eu pego? Eu pego todos os fatores que apareceram. Apareceu o fator 2, o fator 3 e o fator 5. Todos os fatores que apareceram em todos os números, na fatoração de todos os números. Então, apareceu o fator 2, coloquei aqui, ó. Apareceu o fator 3, coloquei também. Apareceu o fator 5, coloquei. Aí eu vou pegar os maiores expoentes. Observa que 2 apareceu só aqui, então apenas é o expoente 2 mesmo, é 1. Né? Que não precisa nem colocar aqui, ó, é 1. Tá? O 3, eu repito, qual é o maior expoente? É 3 a terceira. Então, ó, 3 a terceira, que é o maior expoente. Tá? E o 5, apenas esse aqui é o 5 a segunda, não tem aqui, então é o próprio 5 elevado a segunda, tá? Então isso é o MMC, tá? Se quiser depois só multiplicar, né? 2 vezes 3 a terceira vai dar 27, né? 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27, e vezes 25, tá? Ou seja, 50 vezes 27. Não vou fazer essa conta, mas dá para fazer também para achar o número grande, o número completo. Normalmente, quando ele pede assim separadozinho, não precisa colocar nesse formato de números, né? Deixa em potência mesmo, tá? Vamos falar da fatoração que mais as crianças gostam e mais fazem nos problemas. É a fatoração junta, né? Pega todos os números e fatora eles de forma junta, tá? Então vamos lá. Vou pegar o número 24, 45 e 96, tá? Vou fatorar junto agora, divido por 2. Aí, esse dá para dividir por 2, dá 12. Esse não dá para dividir por 2, repete. Esse dá para dividir por 2, 96, dá 48. Repete por 2 novamente. Aí vai dar 6, 45 não dá, 24, que é 48 dividido por 2. Por 2, 3, 45, 12. Divide por 2 novamente. Aí 3 já repete, que não é divide mais, 45 repete, e o 12 dividido por 2 vai dar 6. Ainda dá por 2, né? Aí vai dar 3 aqui, que repete que não divide, 45 repete que não divide, e 6 dividido por 2 é 3. Agora por 3, né? Por 3 vai dar 1 aqui, 3 por 3 vai dar 1, 45 por 3 é 15, 3 por 3 é 1. Então por 3 novamente, 1, 5 e 1. E por último aqui o número 5, né? Número 5, aí vai dar o número 1, 1, 1. E agora é só botar em potência, né? 2 apareceu quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5. Então 2 elevado à quinta, tá aqui. O 3 apareceu quantas vezes? 1 a 2. Então 3 elevado à segunda. E o 5 apenas o 5 a primeira, né? Tá aqui. Então seria isso aí, né? Fatorar ele de forma junta, tá? Vamos botar aqui fazer essa nova fatoração aqui. Só para... Opa. Excluir aqui. Excluir não? Excluir. Opa, pronto. Vamos lá. Aqui. Vou fatorar esse número 25, né? O número 60, 72 e 48. 25 não é divisível por 2, mas 60 é. Então a gente começa com 2. Aí dá por 30, 72 por 2 é 36. 48 por 2 vai dar 24. Por 2 novamente, repete o 25. O 30 dá 15, o 36 dá 18 e o 24 dá 12. Por 2 novamente, repete o 25. 15 não dá para dividir por 2. O 18 dividido por 2 vai dar 9, né? E o 12 dividido por 2 vai dar 6. Por 2 novamente, repete 25 aqui, ó. 15, 9 e 6 dividido por 2 é 3. Agora não dá mais por 2. Vou tentar por 3, que é o próximo fator. 3, 25 não é dividido por 3, repete. 15 é por 3, vai dar 5. 9 é por 3, é 3. E 3 por 3 vai dar 1. Por 3 novamente, né? Só esse aqui que divide, então vai 1, 5 e 25. O próprio fator não divide mais por 3, vai ser por 5 agora. 5 dividido por 25, 5 aqui, ó. 5 por 5, 1. E o resto 1, que já está, né? E o último fator que divide é o 5. 5 dividido por 5, 1. 1 repete, 1 repete, 1 repete. Pronto. Agora que eu fatorei, só basta contar a quantidade. 1, 2, 3, 4. Então 2 elevado a quarta. Está aqui, ó.
1, 2, 2 elevado à segunda, 1, 2, 5 elevado à segunda. E se quiser, né, fazer a multiplicação, vai dar 16 vezes 9 vezes 25, multiplica tudo, vai dar 3.600, tá? Então, galera, é isso, tá? Também tem a teoriazinha lá no Matemática para Vencer. Eu vou colocar aqui a ficha, né? Eu vou tirar a ficha do Matemática para Vencer. Mas quem quiser já, tá? Os exercícios do Matemática para Vencer que eu vou postar seria, deixa eu ver aqui, a página 148 do Matemática para Vencer, né? Página 148, os exercícios da página 148, página 149, tá? E por último, deixa eu olhar aqui, a página 152, tá? Dá para fazer todos os exercícios dessa página, né? Deixa eu até tirar isso aqui, já bota aqui, ok? Aqui também, tá? Excluir. Então, quem assistiu o vídeo já pode fazer os exercícios, tá? Do Matemática para Vencer, deixa eu escrever. Exercícios, né? Do Matemática para Vencer. Aqui tá as páginas, ok? Dá para fazer todos. Tem que começar a fazer, aproveitar aí o coronavírus aí. Fique em casa fazendo, estudando matemática, beleza? As crianças que não têm Matemática para Vencer, que usam o outro livro, eu vou postar em PDF, tá bom? Então, boa noite, obrigado a todos e bom final de semana, ok? A outra aula só agora na segunda-feira, ok? Então, boa noite.